Creio fielmente que o Evangelho ele vai na contramão da vida que queremos viver. Eu acredito fielmente nisso. Que a proposta de Deus para nós, ela nunca vai ser confortável. Por quê? Porque ela vai de encontro ao caminho que nós estamos andando. Nós estamos andando numa direção e a palavra do Senhor, ela vem exatamente nos encontrar, vindo no sentido oposto. E quando ela vem no sentido oposto, a proposta é mudar a nossa trajetória. Então, eu entendo que isso que é a conversão. A conversão acontece quando você, no seu caminho, encontra Deus vindo em sua direção. E não é eu continuar a andar na minha direção, não é eu continuar a andar no caminho que andava, mas agora já não vivo mais eu passo a andar no caminho que ele está indo, porque eu acredito que é nesse caminho que as coisas elas acontecem. Então é um contrafluxo, é você encontrar Deus falando para Abrão, ainda Abrão, né, dizendo assim: Abrão, sai da sua terra, da sua casa, da casa dos seus pais, abandona tudo, seus parentes, seus amigos, tudo que é conhecido para você, tudo que é familiar para você, tudo aquilo que você cultivou durante uma existência. Abandona tudo isso e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É totalmente contraditório, E o Senhor vem com uma promessa dizendo: olha, eu ainda vou te abençoar com filhos. Eu ainda vou abençoar a sua posteridade. Mas era uma altura de idade que talvez isso já não fosse aspiração, já não fosse desejo, já não fosse sonho mais no coração dele. A sair da sua conformidade para viver algo novo vem no sentido contrário. Quem vai derramar o vinho novo, ele não está preocupado apenas com o vinho que está sendo derramado, mas ele se preocupa com o odre que vai receber o vinho. Porque entende-se que o odre também tem seu valor. Ele fala: se você fizer isso, você vai perder o vinho e vai perder consecutivamente o odre. Então me entenda, muitas vezes Deus está querendo abençoar a nossa vida de fato e querendo mudar a nossa história. Mas Ele sabe que se o novo vier, esse novo vai confrontar a gente em quem nós somos, e muitas vezes aquilo que é novo vai se perder e aquilo que é dele também vai se perder. Então, o propósito de Deus não é que nenhum dos filhos se percam. Então, não é que Deus está tardando a liberar algo sobre você, mas é que você possa entender que o seu processo de conversão, o seu processo de ajuste é algo que precisa ser constante, diário, para que, de fato, o novo de Deus ele continue encontrando lugar em você para se manifestar. Os odres, essa palavra é uma palavra aparentemente muito simples, né? E muitas vezes alguns detalhes passam despercebidos por nós, né? Então Jesus ele fala que a palavra dele, ela precisa encontrar um lugar para acontecer. Porque em todo o tempo o que ele fazia era encontrar um lugar para que a palavra dele fosse ministrada. Então ele separou ali os seus discípulos e ele insistia ali em ensinar os seus discípulos para que a palavra se alojasse nele, de alguma maneira, essa palavra continuasse se reverberando sobre a vida dos discípulos. O odre, ele era uma espécie de cantil, né? E o cantil para armazenar tanto vinho como água, ou seja, não necessariamente usado apenas para armazenar o vinho. O odre era alguma coisa que armazenava ali o conteúdo, e ele tinha uma função, guardar os líquidos e também cuidar da temperatura daquilo que estava guardado ali. Eu quero que você entenda, para que, de fato, a gente possa experimentar algo novo de Deus, nós devemos estar sempre renovados. Sabe, porque o renovado é que faz com que a sua temperatura, a temperatura do que está aí em você, mantenha equilibrada. É interessante porque a gente vive alternando as nossas emoções, né? Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está muito feliz, uma hora a gente está muito contente, outra hora a gente está muito triste, está lutando com os fantasmas, está lutando com as situações, e nem sempre nós estamos equilibrados. Mas mesmo quando nós não estamos bem, nós temos a expectativa de que o novo nos alcance. E é esse o conflito que nós devemos vencer. Porque o novo, para encontrar lugar, o velho ele precisa ter saído dali. Não dá para a gente ajustar. E o que eu vejo acontecendo hoje nos nossos dias
é que a gente está sempre querendo adaptar aquilo que está chegando àquilo que já tem. Nós queremos adaptar a realidade do que está vindo à realidade do que eu estou vivendo. E eu pouco estou querendo abrir mão de uma estrutura antiga, mas eu estou querendo pegar o novo que está chegando e ver como que eu faço para armazenar o novo sem abrir mão do velho. Então, é impossível que isso aconteça, porque a estrutura do novo, ela vem para arrebentar aquilo que está ali, ela vem para preencher os seus espaços, ela vem para transformar de fato uma realidade. E se eu não abro espaço para o novo chegar, vai existir conflitos, e esses conflitos podem sim arrebentar aquilo que é velho. Me entenda, a proposta de Deus não é arrebentar aquilo que é velho, mas transformar aquilo que é velho de uma maneira genuína. Então, os odres, eles mantinham a temperatura do líquido de forma agradável. Então, principalmente naquele ambiente desértico. Você imagina, você andar em alta temperatura. Aqui na Flórida é muito quente, né? E às vezes você esquece a sua garrafinha d'água dentro do carro e você volta para o carro com aquela sede absurda. E quando você vai pegar a sua garrafinha que você deixou ali, ela está mais quente do que tudo. E aí é impossível de consumir aquela água. Aí você imagina você caminhar no deserto e você for beber a água, você morrendo de sede e a água fervendo ali para você beber, não tem como. Então o odre, ele mantinha a temperatura do líquido agradável, principalmente naquele ambiente desértico. Então aquele povo caminhava por grandes distâncias, mas eles precisavam saber que o odre precisava estar em boas condições para que, de fato, ele pudesse manter o líquido ali dentro conservado. Então, o odre novo, ele é algo muito forte e, ao mesmo tempo, elástico. O que eu quero que você entenda, que a nossa capacidade de expansão, a nossa capacidade de resistir à pressão, a nossa capacidade é algo que você vai precisar fazer, sabe? A gente está num tempo onde muito se fala sobre inteligência emocional, inteligência espiritual. A gente está num tempo onde a inteligência hoje é mais importante, muitas vezes, do que as habilidades manuais. Hoje não, o fato de você ser habilidoso não te mantém no lugar, mas o fato de você ter controle sobre as suas emoções é o que vai manter você no lugar. Muitas vezes as pessoas nos contratam pelo currículo, mas nos despedem por causa do caráter. O seu currículo vai abrir portas para você, mas o seu caráter, ou seja, a sua característica, vai te manter ali ou tirar você daquele lugar. E muitas pessoas estão perdendo lugar por causa das características que têm se manifestado no meio do calor, no meio da temperatura. Ou seja, não são resilientes, porque alguma coisa fugiu do controle, ou porque alguma coisa não aconteceu como se esperava, porque alguma coisa não lhes correspondeu à expectativa. Aí a gente já está aquecendo a temperatura. Olha, querido, entenda, você é alguém que deve manter tudo sob equilíbrio. Esperam-se de nós que nós sejamos equilibrados. Esperam-se de nós que nós sejamos temperantes, ou seja, temperados. Esperam-se de nós que, de fato, nós ofereçamos para as pessoas o equilíbrio que a palavra do Senhor nos garante. Amém? Porque é isso que faz com que o novo continue chegando. Então, se você perceber que alguma coisa está fora de ordem, você precisa entender, eu preciso voltar para o equilíbrio. Então, o povo daquela época sabia que não era correto guardar vinho novo num odre velho, pois o vinho fermentaria, expandiria a estrutura de couro, já sem elasticidade, e perderia tanto o vinho como o odre. Então, eles não teriam mais aquilo para guardar. Então, era algo que era caro e era raro, porque não é em todo o tempo em que você tem a manufatura ali para poder fabricar novos odres. Então, era importante ter aquilo preservado. Então, a capacidade nossa de nos manter conservado, isso é uma habilidade que você vai precisar construir. E, muitas vezes, o que nos impede de construir esse novo é a nossa preguiça. Às vezes, nós temos preguiça de buscar novas instruções. Manter um odre conservado é buscar novas instruções. É buscar novas orientações, é estar debaixo de um mentorio, é estar debaixo de uma instrução. E a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz para isso. Então, a gente precisa compreender e discernir que, se eu não estiver disposto a me atualizar constantemente, aquilo que eu era, gente, não serve mais para o dia de hoje. Eu me recordo que quando eu fui transferido para cá,
Eu vim de uma história da igreja que eu pastoreava, eu vim transferido para cá e vivi um conflito entre o que eu sabia fazer e o que eu devia fazer. Tinha o que eu sabia fazer e tinha o que eu devia fazer. E se eu não ajustasse o meu conceito de dizer está na hora de aprender novas ferramentas, eu tinha virado história velha. Está na hora de abrir mão de alguns conceitos e aprender novos conceitos? Sim. Então, se a gente não tiver essa capacidade, o novo ele não encontra lugar para se manifestar. Deus é um Deus de novidade, amém? Ele está sempre fazendo coisas novas. Então, o odre ele precisa estar sendo submetido sempre a uma pressão. É importante conferir se aquilo está bom. É importante checar, então, querido, é importante você checar em você se está tudo em paz, sabe? E se não está em paz, o que está roubando a sua paz? Se não está funcionando, o que está fazendo isso não funcionar? É importante você conferir. Por quê? Porque eu acredito que, assim como eu, você tem a sua expectativa em Deus de ser correspondida. Sim ou não? Eu tenho as minhas orações, eu tenho as minhas expectativas de ser correspondidas. Eu acredito que sirvo um Deus que age nas orações dos filhos. Mas se Deus não agiu, não é porque eu não sou filho. Não agiu é porque eu não estou pronto para receber aquilo que eu espero e tanto oro. Por quê? Porque ele está dizendo, André, se eu derramar o novo aí agora, aquilo que está velho vai confrontar. Aquilo que está velho vai querer expulsar o novo. E eu não posso viver uma ambiguidade, ou seja, eu não posso viver uma vida dupla. Eu não posso viver uma vida, ora é Deus na minha vida, ora eu ando pelas minhas próprias forças, pelos meus próprios conhecimentos, ora eu vivo uma vida de qualquer maneira. Então o que Deus espera de mim é que eu seja um sim, sim ou não, não. Porque o novo dele tem a expectativa de encontrar isso. Então Jesus, ele não faz remendo. Gente, o evangelho não é um remendo. O evangelho não é pegar um pedaço seu que está estragado e consertar. O evangelho é consertar você por inteiro. O evangelho é consertar você por inteiro. É fazer novas todas as coisas. Amém? Por isso que a palavra do Senhor declara que eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Então a expectativa dele não é consertar alguma coisa isolada em você, mas é fazer em você tudo novo. Porque Jesus ele não faz remendo, Jesus ele fala de vinho novo, ele fala de coisas novas, ele fala de novidade de vida, ele apresenta uma novidade de vida, ele quer instruir você para que nesse processo de conversão você torne-se alguém novo a cada dia. Porque nesse novo é que as coisas se manifestam, né? Você veja Paulo ele virou um contraponto daquilo que ele era. Paulo, quando ele se converteu, ele virou alguém na sua contraposição. Me entenda, ele continuou sendo radical. Ele era um radical quando não crente e continuou sendo radical depois de crente. Só que no sentido totalmente oposto. A essência dele continuou a mesma, mas ele fez aquilo que era certo agora. Muitas vezes a conversão, ela nos aproxima de Cristo, mas nos mantém alguém completamente fora da realidade que nós éramos. Porque o evangelho, queridos, ele não rouba de você a sua essência, a sua personalidade. Ele não descaracteriza você. Ele pega aquilo que você é, os seus atributos, os seus valores, e agora aquilo passa a operar em favor dele. Mas tem gente que pensa que converter é aposentar. Ah, o que você fez? Eu converti e agora aposentei. O que você faz? Eu vou domingo para a igreja. Sento no banco, escuto um louvor, escuto uma palavra, saio, converso com a mulher, e aí vamos almoçar onde? Ah, você que sabe. Ô, ódio, você que sabe. Né? Você faz a pergunta, vamos almoçar onde? Você que sabe. Você que sabe, vamos almoçar em casa. Ah, em casa não. Ué, não é eu que sei? Né? Não quero cozinhar, hoje é domingo. Ué, mas você acabou de dizer que é eu que sei. Se você disse que é eu que sei, vamos passar no Publix, comprar um frangão de $6. Saladinha de batata, não é isso? 5 minutos você faz um arroz e a gente come em casa, almocinho de $12.
Ué, vamos dizer que durou... Aí, não é eu que sei? Né? Então, quando você falar você que sabe, você tem que estar disposto a ouvir de tudo. Né? Quando você falar assim, você que sabe, tenha certeza, nós vamos para casa. Né? Passa ali no Burger King ali, compra um Whopper. Tá tudo. Ué, não é você que sabe? Então, gente, olha, você tem que ter sua opinião sobre as coisas. Lá em casa, se falar você que sabe, ela já sabe o que vai dar. Não, né? Você que sabe. Opa, você que sabe. Eu que sei. Já sabe disso, né? Então, é importante dizer que você precisa ter uma estrutura para tudo isso. Às vezes, a gente está esperando grandes coisas de Deus, mas a gente está, você que sabe. Ninguém põe remendo de pano novo numa veste velha, porque o remendo tira a parte da veste que fica com a maior rotura, ou seja, ela acaba se rompendo mais. E a gente precisa entender que o novo, ele precisa chegar juntamente com o novo. A expectativa do novo é minha. A expectativa de viver uma nova vida, o entusiasmo, ou seja, cheio de alma para viver o novo, esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Então, querido, conversão não é aposentadoria, amém? Você entendeu isso? Né? Porque o crente de hoje é um crente cansado. Né? Cansado. A vigília amanhecia o dia, a vigília que vai depois das 10 horas, o pastor é processado. Né? A vigília amanhecia o dia. Agora você faz uma vigília, que hora que termina, pastor? A gente vai até às 11. Ô, pastor, até às 11 não, misericórdia. 10 horas tá bom demais, a gente começa às 9h30, termina às 10, está tudo certo. Né? Você convoca o povo para fazer um jejum, aí acorda 11 horas e consagra o jejum dele meio-dia. Você recebe meu jejum, ufa, sacrifício, fiquei 1 hora sem comer. Tá difícil, as pessoas não estão mais... a gente não está vendo fome. Né? Você marca uma reunião de oração, é briga. Pastor, reunião de oração, pastor. É briga, é confusão. Mas a gente quer o novo de Deus. Mas a gente não quer ser a nova criatura. A gente não quer, de fato, viver o novo. Então é importante nós entendermos que Jesus ele não faz remendo em pano velho. Quando Jesus falou sobre vestes e remendo, ele estava diante de alguns discípulos de João Batista que o interrogava sobre o jejum. As pessoas estavam questionando os discípulos sobre se eles jejuavam ou não jejuavam. Ele falou, gente, eles estão andando comigo. Nesse exato momento, eles não precisam de nada disso. Eles estão andando comigo. Toda a informação que eles precisam no jejum, eu tenho para dar para eles. Eles vão jejuar para ouvir coisas acima daquilo que eu estou escutando? Não tem como. Então é importante entender que o novo é algo que vai ser precedido de um sacrifício. Você precisa compreender essa dimensão. Então, se nós não entendermos isso, a gente não pode gerar expectativa de receber algo novo. Então, se eu não posso viver o novo, se eu não quero ser o novo, se eu não quero de fato viver uma vida me abstendo de quem eu era, é um exercício, gente, é um exercício que você precisa fazer e fazer constantemente. Ver se o velho homem não está aí em algum lugar. Vê se ele não está aí em algum lugar. Vê se você não está vivendo crise, porque o velho continua aí em algum lugar. Vê se ele não está perseverando em se manter vivo em você. Então é você que vai precisar lutar com isso. Então Jesus ele começa a trabalhar em cima das pessoas, a fim de que, de fato, aquilo que ele está fazendo impacte as pessoas por aquilo que ele está fazendo, ou seja, o novo. Ele dizendo para a pessoa assim, olha, você agora recebeu o novo. Mas se você voltar para o velho, aquilo que você estava vivendo agora vai ser pior do que aquilo que você estava vivendo. Vai e não peques mais. Por quê? Porque agora o novo te colocou de pé. O novo te fez enxergar. O novo te fez ouvir. O novo te tornou limpo. Agora o que você precisa fazer? Fica nessa fase. Não volta para o velho. Por quê? Porque no velho coisas piores vão acontecer. Remendos são soluções provisórias. Gente, o evangelho não é uma solução provisória. Eu creio fielmente que o evangelho é uma solução definitiva.
Amém? O evangelho não são soluções provisórias para prolongar alguma coisa. O evangelho é algo que chega para transformar de uma maneira efetiva. Amém? Não é para as pessoas olharem e falar assim, eu vejo que tem um conserto ali. Não, é olhar e falar assim, uau, nem se parece com quem era. Amém? Nem se parece com quem era. Por quê? Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, um tecido que precisaria de retoques ali, pode nunca ficar bom em você. Mas as vestes novas, elas foram feitas sob medida para você. Querido, o evangelho foi feito sob medida para você. A palavra de Deus ela foi feita sob medida para você. Então, a fraqueza do tecido velho não suporta a unção do novo. É importante entender que, é umas coisas que as pessoas me perguntam, pastor, como é que faz se vocês recebem pastores aqui na igreja? Sim, recebemos. Mas ele precisa entender que ele precisa desintoxicar. Por quê? Porque provavelmente ele pode estar vindo com uma instrução antiga, que é conflitante com a instrução nova. E ele vai vir com o que ele pensava, baseado naquilo que nós pensamos, como que vamos conseguir trabalhar junto? Alguém que quer viver uma nova vida, no sentido geral, ele precisa abrir mão da sua estrutura de pensamento para que o novo chegue. Aí você segura aquilo que é bom, retém aquilo que é bom. A Bíblia não declara isso para você. Você tem que reter aquilo que é bom e abrir mão daquilo que não serve. Existem práticas na sua vida que são excelentes, mas existem práticas na sua vida que são horríveis. Então você retém aquilo que é bom e abre mão daquilo que não presta. Amém? Guarda aquilo que serve e abre mão daquilo que não serve. Então, é importante entender que o pano novo é o próprio Jesus, é a nova aliança, é a graça. A roupa velha é a lei, todo o sistema religioso que dominava os fariseus e os escribas. Eles não tinham condições de fugir de uma cartilha. Eles ficavam indignados porque a cura acontecia num sábado. Eles ficavam indignados porque Jesus ele perdoava as pessoas. O questionamento era, quem é esse que pode perdoar os pecados? Porque não cabia na cabeça deles. E às vezes a gente tem muito paradigma, muito sofisma, né? Muitos pensamentos que nos impedem, a gente está enraizado. Eu confesso que eu tenho eu faço algumas coisas que no fundo eu não estou confortável para fazer. Mas é coisa de gente velha. Como assim, pastor? Né? Quando eu vejo alguém chamando o Senhor de você. Na hora que eu escuto aquilo, eu falo, poxa, você, Senhor, né? Aí esses dias eu fui estudar a etimologia da palavra você, para entender por que você, né? Você vem de vossa mercê, que é a abreviação de vossa senhoria. Ou seja, o você continua sendo um tratamento respeitoso de senhor. Aí eu falei, e eu bobão achando que você era um tratamento. Eu fui entender, eu falei, Deus, então eu posso chamar você de você, porque você é vós me ser, que é a vossa mercê, à sua disposição. Se eu estou à sua disposição, o Senhor continua sendo o Senhor. Então posso chamar você de você. Né? Então, quando eu falar, você mudou, eu estou dizendo, o Senhor mudou. Tirei um peso das minhas costas. Ufa. Esse povo desrespeitoso. Né? Ainda hoje, às vezes os meninos chegam assim, pastor, você? Aí a mãe está perto e fala assim, você não, menino, Senhor. Aí eu olho assim, deixa eu chamar de você. É porque você é você sendo Senhor. Amém? Isso são conceitos. Gente, se a gente não aprende as coisas, a gente fica travado. A gente fica travado. E aquilo te fere. E se aquilo te fere, você não consegue desenvolver. Amém? Então, por isso que eu falei, é importante conhecer sobre as coisas. Jesus estava com os discípulos ali. Ele era maior do que toda e qualquer regra. Toda a santidade consistia em se aproximar dele e recebê-lo no seu coração como um novo homem, uma nova vida. Mas eles estavam presos nos quesitos daquela época.
Jesus ele vinha apresentando um reino, ele vinha apresentando um governo, ele vinha apresentando o que é autoridade, ele vinha apresentando quais são os valores do céu para a terra. Mas eles estavam presos em alguns conceitos. Eles olhavam e não conseguiam aceitar que o filho do carpinteiro poderia fazer tais coisas, dizendo ele ser Deus. Era conflitante. Era conflitante para isso. Então, viver o novo é abrir mão dos seus conceitos. É abrir mão, às vezes, do que você conhecia daquela pessoa. Gente, quando alguém falar que te conhece, você fala assim, conheceu ontem, hoje eu sou outro. Você não me conhece nada, por quê? Porque hoje eu sou melhor do que fui ontem. Amém? Você nem sabe quem eu sou. Eu sei quem você é, sabe nada. Você me conhece tem 20 anos, de 20 anos para trás. Como eu sou diferente. Jesus não veio apenas remendar a sua vida. Um homem das vestes velhas é vaidoso, é ignorante, é duro de coração, é separado de Deus, é enganado quanto a si mesmo. Ele volta para a imoralidade e não tem sentimento. Mas quando você entende que aquele que é revestido de Deus, esse aí ele já não anda mais por esses caminhos, amém? As vestes velhas é como se um homem se acostumasse ao pecado e já não liga mais para o que Deus pensa sobre ele. As vestes velhas nos faz andar por uma vida que não é a nossa. Amém? Repreenda quando alguém te chamar de pecador. Você é um santo lutando contra o pecado. Amém? A Bíblia declara que quando nós éramos pecadores, não porque nós somos pecadores, você é um santo que luta contra o pecado. Amém? Se alguém te chama de pecador e você aceita que é pecador, o que é comum de um pecador? Pecar. O que é comum de um santo? Andar em santidade. Amém? Então, quero que você entenda. Você é um santo que luta contra o pecado. Amém? Rejeita o rótulo de que você é pecador. Nós somos pecadores. Não, você pode ser, eu não sou. Eu sou um santo que luta contra o pecado. Meu estilo de vida não é pecar. Amém? Se você é um pecador, seu estilo de vida é andar em pecado. Então, remendos surgem com muitas cores e tamanhos. Idas às igrejas, vida fora suspeita, evangelho vivido de forma emocional, superficial, mas nada de transformação. Rasgar as vestes antigas e vestir as novas vestes é aguardar a volta do noivo. Amém? Então, a obra de Jesus em nossas vidas, ela não se compara a um remendo. Ele veio trazer novidade, ele veio trazer uma restauração completa. Jesus deseja trazer o vinho novo para odres novos. O vinho novo é o símbolo da vida abundante que Jesus oferece. Em João 10:10, ele disse, eu vim para que tenha vida e vida plena e vida abundante. Mas eu preciso ter um entendimento de que a minha proposta de conversão, ela não é uma adaptação. A sua conversão, querido, ela não é uma adaptação. Ela não é isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Eu preciso entender para onde Deus está indo e eu vou na sua caminhada, na mesma direção dele, no mesmo sentido dele. E às vezes a conversão nos confronta, por quê? Porque ela bate de frente nos meus desejos naturais. Pastor, depois que eu me converti, parece que a minha vida ficou mais difícil. Não ficou mais difícil. É porque agora você tem uma concepção que você não tinha acerca dos caminhos que são melhores. Amém? Um odre envelhecido não suporta a pressão e se rompe e coloca a perder todo o vinho. Ou seja, todo o novo de Deus é perdido. Gente, e ninguém quer colocar nada para desperdiçar. Eu já contei esse testemunho aqui uma vez. Eu tinha uma piscina em casa de fibra de vidro e ela ficou sem água durante um tempo e ela rachou toda. Eu fui na internet, dei uma gugada lá, né, especialista da internet, disse, você pega um isopor, mistura com gasolina e ele vai virar uma cola e você vai conseguir resolver o problema. Eu fui, não queria usar os vasilhames dela, juntei um monte de copinho de plástico, fui lá, comprei a gasolina e derramei a gasolina no copinho de plástico, voltei para dentro de casa. Quando eu retornei, cadê o copinho, cadê a gasolina? Estourou tudo, derreteu tudo, estragou tudo, perdi tudo, ficou um fedor de gasolina ali. Aí o que era simples começou a virar um problemão. Mas por que isso? Porque o vasilhame não era adequado para receber, e eu não sabia disso.
E porque não sabia, errei no que fui fazer. Deus sabe quem nós somos, Ele é o Criador. Amém? Então, se você está gerando uma expectativa que Ele vai derramar em você algo novo, Ele está falando, você não suporta. Você não suporta. Por quê? Porque se eu liberar agora, você vai deformar. Você não está pronto para lidar com isso ainda. Você não está pronto para promoção. Olha, pai, mas você não quer o melhor para mim? Quero, mas eu não quero botar você lá para você se perder lá. Eu não quero te abençoar aqui para você me deixar. Eu não quero mudar a sua história agora, não é porque Ele não deseja fazer isso, é porque você não está pronto para isso. Amém? Porque a pressão rompe. Né? Quanta gente foi abençoado. Eu falo para as pessoas que eu tenho um testemunho que eu vi acontecer. Um menino surdo de nascença foi curado num culto lá na igreja. E ele começou a gritar, e de repente a mãe dele falou que é porque era a primeira vez que ele estava escutando algo na vida. Eu, na minha cabeça, eu falei, esse menino vai ser o mais crente que eu já vi na vida. Porque foi uma primeira experiência que eu tive. No domingo que vem, o que eu esperava? Que ele estivesse lá no culto, na primeira cadeira. Ou seja, depois do que aconteceu na vida dele, eu nunca mais vi esse menino na vida. Nem sei se ele está vivo. Nem sei a história, nem o que aconteceu com ele. Mas por quê? Sabe aquele leproso que foi lá e pediu para ser curado? E foi curado e não voltou nem para dizer obrigado? Às vezes nós nos comportamos mais parecido com eles do que o que a palavra declara que nós devemos ser. A gente está mais perto daquilo que não é certo, daquilo que de fato nós deveríamos ser. Amém? Então, se a gente não entender isso, a gente nunca vai viver uma nova experiência em Deus. Amém? Eu queria rapidamente falar com você sobre isso. O Evangelho, ele não vem para deixar você estagnado. Ele vem para transformar a sua vida, a fim de que, a partir da sua vida transformada, outros possam ser alcançados. A cura, ela não é uma cura simplesmente por te curar. É uma cura para libertar você, para que você testemunhe a outros de que Deus liberta. Sabe, a palavra, ela vai encontrar um lugar em você, porque a partir de você, ela encontra lugar em outros. A palavra, ela vai limpar você, porque a partir de você limpo, outros também sejam alcançados por isso. Então, eu entendo que ser um odre novo é ser um coração aberto, sem restrições, para receber a palavra de Deus. Sabe? É abrir mão do seu sistema de autossuficiência, é abrir mão da sua estrutura, é abrir mão das suas concepções, das suas pré-definições, para viver a manifestação do novo. E isso não é simples. Isso não é simples. Porque quando a gente cresce no Evangelho, quando você vê uma criança que cresceu no Evangelho, é outro nível de crente. Quando você vê alguém que se converteu no meio do caminho, né, já adulto, se converteu no meio do caminho, ele dá mais trabalho. Por quê? Porque ele já tem os seus hábitos de vida. E o Evangelho confronta esses hábitos de vida. E aí você quer ajustar a sua vida. Haja visto o que tem acontecido nas igrejas por aí. As igrejas se adaptando. A igreja está se adaptando. Não, vamos fazer isso. Por quê? Porque isso aí os jovens gostam. Né? Vamos fazer isso porque... Não, porque isso aí as pessoas gostam. Vamos fazer... Não, por quê? Porque se a gente não fizer isso, as pessoas não vêm. Opa, quer dizer que então nós estamos fazendo remendo para que as pessoas se sintam adequadas no lugar onde elas precisam ser transformadas? A gente está adequando. A palavra está falando, não, você não pode remendar. Porque como é que o novo vai cair no remendo? Não, então, é isso que está acontecendo hoje. A gente está remendando. A gente está remendando. Né? Não é bonito? Não seria bonito você abrir essa janela e ver as árvores lá fora? O céu azul? Seria bonito ou não seria? Mas não, a gente tem que meter o preto aqui do teto à cabeça. Por quê? Porque, pastor, agora as pessoas gostam disso.
Está todo mundo fazendo isso, pastor. Vamos remendar também. Eu não estou dizendo que é feio, não, é ruim, não. Eu estou só dizendo que essa cultura de adaptações, Antigamente nós fazíamos uma festa na igreja, agora daqui uns dias vai ter desfile de escola de samba da igreja. Bloco gospel. Porque tem que adaptar, tem que botar o remendo. Que bloco é esse? É o bloco gospel. Né? Tá lá os crentes lá. Não, nós estamos evangelizando. Não, vocês estão remendando. Vocês estão pegando um paninho e colocando um paninho e estruturando para ver se convence as pessoas. Não, a gente adaptou o evangelho a vocês podem vir para a igreja. E aí, gente, não tem coisa que abastece essas pessoas. Por quê? Porque o que abastece é a mudança genuína. A gente não deve ser ausente do mundo, não, a gente deve estar presente ali, mas não remendando, mas transformando. Não adaptando. A gente não tem que adaptar nada. Não tem que adaptar nada. A gente tem que transformar a realidade. Então, isso que Jesus vem dizendo. O evangelho hoje está sendo adaptado. E ele está dizendo para mim, não, André, não é adaptado. É novo. A conversão é novo. Posso converter e continuar sendo assim? Não, não pode. Porque o novo não diz que você é essa pessoa. Não cabe. Amém? Você entendeu? Poxa, pastor, hoje não foi um culto profético, não. Mais do que isso, você se ajusta à palavra e a palavra manifesta em você o que ela tem para você. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, de fato, esteja na Tua palavra. Porque a Tua palavra é que nos dá a garantia de ajustes. A Tua palavra é que nos dá a garantia de milagres, a Tua palavra é que nos dá a garantia de cura. Não o que pensamos sobre ela, mas o que de fato a Tua palavra diz ser. Não o que queremos viver, mas o que o Senhor de fato quer que nós vivamos. Senhor, de fato, nós queremos viver a Tua verdade, porque a Tua verdade é que transforma as realidades. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, vem com a Tua presença e nos confronta, sim, Senhor, e nos leva a viver a plena verdade, em nome de Jesus. Amém.